Vocês já pararam para pensar? Por que Deus, na sua palavra, sempre usa termos pesados, agressivos, quando vai se referir ao LGBT? Abominação, aberração, quando vai se referir ao LGBT, ao homossexualismo. Por que isso? Muitos tentam explicar essas passagens do Antigo Testamento, do livro da lei, onde Deus está se referindo ao homossexualismo como uma abominação. Inclusive o próprio povo LGBT tentando empurrar uma desculpa esfarrapada que não condiz com as Escrituras. Gente, eu já ouvi de tudo. Pessoas dizendo que é porque era coisa da época. O pessoal praticava idolatria, então tinha a ver com idolatria. E aí, por conta disso, Deus condenava as práticas LGBTs. Condenava, mas na verdade ele não estava condenando. Ou os que admitem que estavam condenando, no Novo Testamento, Deus passou a aceitá-los. O Senhor Jesus passou a aceitá-los. Mas será que isso condiz com a palavra de Deus? Bom, vamos ver isso no estudo de hoje. Pessoal, eu quero levar vocês a uma reflexão. Vocês já pararam para analisar o seguinte? Se Deus tem razão ou não de ter tanto ódio, tanta raiva do estilo de vida LGBT? Porque quando um homem, em determinado momento da vida dele, ele diz que se descobriu uma mulher, ou seja, que é uma mulher dentro de um corpo de um homem, dentro dele tem uma mulher que tem um órgão masculino, ou ao contrário, um homem que está dentro de um corpo feminino, ou seja, um trans, ele é um transsexo, um transgênero, sei lá, ele quer mudar de gênero. Como que isso esbarra na autoridade de Deus ao criar todas as coisas? Vocês já pararam para pensar nisso? Ainda que inconscientemente, ainda que não seja maldosamente, em outras palavras, elas estão insinuando que Deus não é perfeito, que Deus errou na mão, que Deus errou no ponto, na hora que Ele formou o homem ali do pó da terra, e depois que soprou o fôlego de vida no homem, e depois, aquela coisa toda, né, Gênesis, que eu vou ler os textos, depois colocou o homem em sono profundo, tirou a costela de Adão, fez Eva, da mesma matéria, que é o pó da terra. Se você meditar nisso, com esse viés do LGBT, com essa doutrina LGBT, você está dizendo que Deus é imperfeito, que Deus errou na mão. Eles estão afirmando, estão declarando pelas suas próprias bocas e pelas suas más obras, obras das tuas mãos, das mãos deles, né? Que Deus não é perfeito, que Deus errou a nos criar. E que Deus, Ele é tão incompetente, mas Ele é tão incompetente que precisa de você, homem, falho, pecador, para estar consertando o erro dele ao nos criar. O Deus Todo-Poderoso, no auge da sua incompetência, Ele precisa estar levantando homens, cirurgiões, médicos, para estar consertando o erro que Ele fez ao te criar, ao me criar, né? Alguns Ele fez certo ali, né? Fez aquele homem certo, correto, fez aquela mulher perfeita, né? Mas quando chegou no grupo LGBT, Ele errou na mão. Deu sei lá o que na cabeça de Deus,
que ele se tornou incompetente neste momento, e aí ele deu um pane na cabeça de Deus, e ele nos criou deformados, digamos assim. E aí ele precisa estar levantando médicos, cirurgiões, para estar consertando a cagada que ele fez ao nos criar lá no Éden. É isso que o LGBT não se toca. É isso que eles estão sinalizando para o próprio Deus. Por isso que ele diz na sua palavra que homem com homem, mulher com mulher é uma abominação. O homem que ele não se vê mais como homem, ele começa a colocar peito, colocar bunda, né? Se maquiar como uma mulher, se plastificar, se montar todo, e vice-versa a mulher também, que toda feminina, ela começa em determinado momento da vida dela, que ela se descobriu um homem, ela começa a desconfigurar toda aquela beleza que Deus fez, né? Que foi ela mesma, toda aquela formosura, desconfigura tudo aquilo e se caracteriza um homem. Pelas suas más obras, está chamando Deus de burro, de incompetente. Não é um Deus todo-poderoso. Que Deus todo-poderoso é esse? Que tem que recorrer a homens, tem que levantar homens para estar desfazendo o erro de Deus ao nos criar. Gente, faz todo sentido. E este Deus bondoso, misericordioso, que desceu do céu e se fez carne e morreu na cruz por nós, este mesmo Deus, na sua tremenda incompetência, lá no Éden, ao nos criar, ele agora estaria supostamente obrigando pessoas do LGBT a colocarem as suas próprias vidas em risco em meses de cirurgia para a reconstrução de sexo, ou seja, para estar consertando o erro de Deus ao nos criar. É isso que eles querem passar para nós e para o próprio Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus e o Pai criam coisas muito mais complexas, criam os céus e tudo que neles há, e cria a terra e tudo o que nelas há, mas quando cria o homem do pó da terra, obra das tuas mãos, dá pane na mente de Deus, né, ao nos criar. E precisa recorrer a homens pecadores para estar consertando o erro deles ao nos criar. O Pai e o Filho viram dois completos abobalhados, justo na sua principal criação. E criação esta muito mais simples, se comparado com toda a criação, tanto dos céus quanto da terra, visto que eles fizeram homem e mulher a sua imagem e a sua semelhança. Eles não iriam errar logo na sua principal criação. Isso não faz sentido. Quer dizer, pessoal, os primeiros integrantes dos Trapalhões não foi o Didi, foi o pai e o filho lá no Éden, se atrapalhando todo para criar a humanidade, colocando assim uma alma masculina e um corpo feminino, e uma alma feminina e um corpo masculino. Então vocês entendem, pessoal, a gravidade disso? O LGBT vende a imagem do nosso Deus Todo-Poderoso como um Deus totalmente incompetente, né? Desregulado, fora de si, ao criar a humanidade. Como se Deus precisasse deles e de nós para alguma coisa. Quem somos nós para
questionar Deus sobre a sua criação. Temos apenas que aceitar as suas leis e nos submeter a elas. E vejam só, para piorar a situação, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem que apelar para o LGBT para assim estar consertando a incompetência dele ao nos criar. Aí, malandramente, vem o LGBT aos poucos e se apodera da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, e cria nomes, esses nomes aí tudo esquisito, que há pouco tempo que começou a disseminar esses nomes, até então ninguém nunca ouviu falar disso, de lésbica, gays, travestis, transgênero, quer, intersexo, assexual e muitos outros. Aí você deve estar se perguntando, Marcos, o que é quer? O que é intersexo? Meu irmão, também não faço ideia. Eu joguei no Google aí esses nomes, parece esses nomes doidos aí. Também não faço ideia que doideira que quer dizer isso daí não. Mas o que eu quero passar é que eles se apoderaram da palavra de Deus, que intitulou homem e mulher, para criar vários gêneros dentro do homem e dentro da mulher. Esses nomes doidos aí, né? Gays, lésbicas, gays, bissexual, transgênero, quer, intersexo e assexual. Se apoderaram da palavra de Deus para criar essas tremendas heresias aí, diabólicas, demoníacas. Eles dizem que não tem nada a ver com ser algo demoníaco, né? Que estamos sendo homofóbicos. Estamos sendo homofóbicos, eles estão sendo perseguidores do Evangelho, visto que estas coisas não existem na palavra de Deus. E Deus, na sua palavra, claramente está abominando se nós cristãos questionarmos eles, dizendo que estes nomes não condiz na palavra de Deus, não provém da palavra de Deus. Eles só faltam chamar Deus de burro, de incompetente, que eles são os donos da razão, mais que o próprio Deus. São mais sábios, mais entendedores da palavra de Deus que o próprio Deus. Só faltam dizer que Deus esqueceu de colocar essas nomenclaturas na sua palavra e que por isso os sabichões têm que atualizar a palavra de Deus. São mais sábios que os profetas, são mais sábios que os apóstolos, são mais sábios inclusive que o próprio Senhor Jesus. Eles são os sabichões. Então vamos criar uma Bíblia inclusiva para incluir esses gêneros. Quer dizer, o pai e o filho, segundo eles, estavam tão abobalhados na criação do mundo que esqueceram de mencionar o LGBT na sua palavra. Então nós, sabichões do LGBT, temos que criar uma nova Bíblia inclusiva para nos incluirmos na Bíblia, achando que Deus passaria a aceitá-los. Então vocês, LGBTs, o que vocês precisam entender é que Deus não odeia o LGBT. O que Deus odeia, abomina, são as práticas do LGBT. Práticas essas que não são condizentes com a palavra do nosso Criador, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Pai e o Filho. É isso que vocês não conseguem entender. Deus não odeia gays, lésbicas, travestis, bissexuais, porque antes de vocês escolherem essa opção sexual, todos nós somos criaturas de Deus. Porém, tais práticas não condiz com a palavra dele. As más obras das suas mãos desconfiguram toda a genialidade de Deus ao nos criar. É isso que vocês têm que entender. Por isso que tais práticas são abomináveis a Deus. O estudo sobre isso eu irei explicar detalhadamente na palavra,
o porquê que Deus odeia a prática LGBT, o estilo de vida LGBT. O que isso pesa na genialidade de Deus ao nos criar? Quais são os sentidos proféticos de Deus ter criado o homem para ser homem e mulher para ser mulher? Não troca de sexo. O homem ter papel de homem e mulher ter papel de mulher. Qual é o peso que você desconfigurar esta ordem que Deus deu a nos criar? O que isso pesa em todo o plano que Deus tem para nós, desde antes da fundação do mundo? Eu estou explicando no vídeo isso. Prestem atenção, vocês do LGBT. Tenham a mente aberta para entenderem o peso dessa doutrina LGBT. Por que Deus abomina? Por que Deus chama vocês de abominação? Não é o ser humano em si que ele está chamando de abominação, mas as práticas que faz com que Deus se ire contra este povo. Então talvez agora eu possa ter colocado uma pulguinha, né? Uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Por que Deus abomina as práticas LGBT? Porque vocês podem dizer, né? Porque como muitos de vocês dizem, mas nós só queremos amar. Essa é a nossa forma de amar. Nós não estamos cometendo nenhum crime. Nós não estamos fazendo mal algum para ninguém. Nós só queremos construir uma família, assim como os héteros constroem. Nós LGBTs também queremos construir uma família e sermos felizes. Não estamos cometendo nenhum crime. E é aí que vocês se enganam, quando dizem que não estão cometendo nenhum crime. Segundo a lei dos homens, de fato, vocês não estão cometendo nenhum crime, visto que esse mundo está todo errado, né? O próprio Deus nos disse que mundo jaz do maligno. Então, toda a doutrina do mundo é abominável a Deus. Entretanto, se vocês do LGBT dizem ter aceitado Jesus como seu único e eterno Salvador, vocês não entenderam ainda, não conseguem aceitar que não devemos mais viver segundo as regras, as instruções terrenas, mas as leis que devem reger o nosso coração não é mais a lei terrena, mas a lei do reino dos céus. E sobre estas leis do reino dos céus, vocês estão cometendo um crime, sim, crime grave, contra a criação de Deus, contra aquilo que Deus instituiu de antemão, antes da fundação do mundo, que homem deveria ser homem, mulher deveria ser mulher. Homem foi feito para estar com a mulher, se relacionar com a mulher, e a mulher para se relacionar com o homem, e assim formarem os dois, homem e mulher, uma só carne. Deus instituiu isso de antemão. E quando você vai na contramão daquilo que Deus instituiu, isso é quebra da lei de Deus. É isso que vocês não entendem. Então, nós não estamos cometendo nenhum crime. Estão cometendo crime, sim. Contra a lei dos homens, de fato, não estão cometendo. Mas segundo a lei de Deus, que deve reger a nossa mente, o nosso coração, estão cometendo um crime grave. Vamos ver, segundo o dicionário, o que se caracteriza a palavra crime. Fiz a anotação aqui para vocês. Hoje vocês podem estar jogando no Google aí, para ver se estou falando besteira. Crime: transgressão imputável da lei penal por dolo ou culpa, ação ou omissão, delito. Conforme o conceito analítico, ação típica e antijurídica, culpável e punível. Lembra que na palavra de Deus, Deus culpa e pune?
ação com consequências sociais desastrosas ou desagradáveis a qualquer ação individual ou coletiva, ética e socialmente condenável. Vocês vão ver então que essa definição aqui que o próprio dicionário nos dá da palavra crime está batendo com as escrituras, mesmo sendo uma definição segundo o que os próprios ímpios deram para a palavra crime. Agora eu irei ler textos bíblicos. Como cristãos, usamos textos do Novo Testamento, já que do Antigo não serve, para defender o Evangelho, mostrar na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo tem repúdio, tem ódio às práticas, não aos LGBTs, mas às práticas LGBTs, práticas homossexuais. Usamos textos do Novo Testamento, textos que eu irei ler a partir de agora. Vamos ver o que vai nos dizer 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem, LGBTs, essa mensagem é para vocês. Acaso, LGBTs, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então agora vamos para 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, LGBTs. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos, agora presta atenção, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, o LGBT diz que as práticas LGBTs não é pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos, ou seja, se eles confessarem que de fato essas práticas dos LGBTs, práticas homossexuais, são pecados, e se arrependerem de tais práticas, os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, como eles cometem, né? Porque segundo eles, o estilo de vida LGBT não é pecado, então eles estão dizendo, ó, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Ou seja, a palavra de Deus que está neles, nos LGBTs, vimos pela palavra que não, porque para estar neles, eles teriam que primeiro, para começo de conversa, confessar que é pecado. E após confessarem, se arrependerem de tais práticas. Enquanto eles não fazerem isso, o Espírito de Deus não recai sobre a vida deles, e assim eles não podem ser conduzidos a ter uma vida santa diante de Deus. Agora vamos para Efésios capítulo 4, versículos 17 ao 24. A instrução que o Senhor nos está dando
já no título, ó, o procedimento dos filhos da luz. Como que devemos proceder? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração, né? Sua mente, do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, ó, que vocês aprenderam de Cristo. Eles usam o próprio Cristo para justificar a doutrina deles LGBTs, dizendo que, segundo eles, o Senhor Jesus Cristo é amor e que Ele está aceitando agora essas práticas. Mas não é isso que o texto está dizendo. Todavia, não foi isto que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, né? De fato, os LGBTs ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Ó, gente, vamos voltar aqui um texto muito importante. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os fez à sua imagem e semelhança. Certo? Como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 17, se eu não me engano, né? Então, vamos voltar no versículo 24 aqui, ó. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Ou seja, dizer que Deus aprova comportamento LGBT é chamar Deus de homossexual, visto que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, tanto fisicamente quanto suas obras. As nossas obras, o nosso estilo de vida, nosso modo de viver a vida e de pensar tem que condizer, tem que bater com as Escrituras, tem que ser condizente ao que Deus declarou de antemão, que é correto, que é semelhante a Ele. É isso que eles não entendem, porque tais práticas, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e se homem fica com outro homem, mulher com outra mulher, um homem não aceita mais ser homem e vira uma mulher, né? Começa a fazer cirurgias, e esse travesti se relacionar com um homem, faz essa baderna, você está dizendo que Deus é isso. E Deus, na sua palavra, diz que homem que se deita com outro homem é abominação. Vocês estão vendo como é que eles se contradizem? E como eles cometem blasfêmia com a palavra? Distorcem a palavra de Deus? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Agora vamos para Romanos, capítulo 1, versículos 26 ao 32. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Que paixões vergonhosas são essas? O texto vai explicar. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, ou seja, lesbianismo, né?
contrárias à natureza. Porque qual é a natureza? A mulher se relacionar sexualmente com o homem. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, disse? E se inflamaram de paixões uns pelos outros. Uns pelos outros quem? Homem com homem. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. O texto claramente está dizendo que relação homossexual é indecente. E receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou. Ó, Deus largou de mão. Chegou uma hora que Deus larga de mão a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. O texto está mostrando que os LGBTs, por conta das suas más obras, eles se fizeram inimigos de Deus. E eles insistem em dizer que Deus está do lado deles. Mas não é isso que o texto mostra. Inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventaram maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. Desobedecem a seus pais. Por quê? Os cristãos, pais cristãos, que têm filhos homossexuais, exortam seus filhos, dizendo que aquelas práticas não condiz com a palavra de Deus e que eles devem se arrepender e lutar contra a carne. Mas eles se revoltam, se tornam filhos da desobediência, se voltam contra seus próprios pais. É isso que o texto está querendo dizer. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Pessoas que praticam tais atos, o texto está dizendo que não está tendo amor pela sua própria família. Tanto a família deles, carnal, o pai e a mãe deles carnal, como a família espiritual, o corpo de Cristo e o próprio pai e o próprio filho. Que nós somos uma família, a família dos céus e a família da terra. Ele está dizendo, sem amor pela família, está se referindo a isso. Implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Lembra daquele texto que eu li do dicionário sobre a lei? Volta um pouquinho, para ver se não está batendo com o texto que eu li sobre o dicionário em respeito de crime, né? Do que é crime, para ver se não está condizente com aqui, ó. De que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Essas tais coisas que Deus está falando aqui, usando a boca do apóstolo Paulo, é sobre o texto 26, ó. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outra, ou seja, lesbianismo, contrárias à natureza. Porque, como eu expliquei, a natureza que Deus instituiu é o homem se relacionar sexualmente com a sua mulher e a sua mulher se relacionar sexualmente com o seu esposo. E aí, fazendo isso, formarão os dois uma só carne. Da mesma forma, versículo 27, da mesma forma,
os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, ou seja, largaram aquilo que Deus decretou de antemão e passou a se relacionar com outros homens. Passaram a ter paixões por outros homens. É o que se refere a esse texto aqui, ó, do versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável que os levaram a homens largarem mulheres e se relacionarem com outros homens. Mulheres repudiarem os homens e se relacionarem sexualmente com outras mulheres. Por quê? Por causa da disposição mental reprovável. Não é reprovável a lei dos homens, mas a lei do reino dos céus está claro que é reprovável essa conduta, porque Deus não instituiu isso. Ele, como Criador, ele intitulou como que o homem deveria se relacionar, com quem e de que forma. Ele, como Criador, tem todo o direito disso. Só que os LGBTs, sendo pessoas, filhos da desobediência, o que é ser desobediente? É ir contra a lei já instituída. Então o texto que eu irei ler agora explica, se conecta com o texto que eu acabei de ler, de Romanos capítulo 1, no versículo 28, que diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Essa disposição mental reprovável é explicado em Romanos capítulo 6, versículos 12 ao 14. Preste atenção o que Deus quer dizer sobre esta disposição mental reprovável. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, disposições mentais reprováveis. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que, embora nós estamos ainda em um corpo de pecado, que nós, ao aceitarmos o Senhor Jesus e for derramado sobre nós o Espírito Santo, nós devemos viver como se estivéssemos sido ressuscitados por Cristo. Ou seja, nós devemos viver não segundo o desejo da carne, mas segundo o desejo do Espírito Santo. Ou seja, uma vida de santificação. Como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, ou seja, debaixo da misericórdia de Deus. E além do mais, eu ainda posso acrescentar Romanos capítulo 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que culto é esse? Lutar contra a carne. É a batalha do Espírito contra a carne. Do Espírito Santo, contra a carne. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ó. Vocês entenderam, o pessoal do LGBT? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual que é o padrão deste mundo? É homem com homem, mulher com mulher. É homem que não quer ser mais homem, que se descobriu uma mulher que não quer ser mais mulher, se descobriu um homem que não quer se relacionar com uma mulher, mas quer se relacionar com um travesti e formar uma família, adotar uma criança. Esse é o padrão do mundo. E vocês sabem muito bem disso, que vocês não são sonsos.
Vocês se fazem de sonsos. E o texto está dizendo, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, muda esse pensamento de vocês. Você aí que faz parte do LGBT, muda essa cabecinha sua. Aceita o verdadeiro evangelho. Se submeta à vontade de Deus. Ou seja, negue o homossexualismo, a doutrina LGBT. Não se amoldem. Por quê? Porque a doutrina LGBT é o molde do mundo, como muitos outros. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está claro que a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é a boa vontade e agradável vontade do LGBT. Não está condizente a vontade de Deus com a vontade do LGBT. Está bem claro isso. E eu ainda poderia incluir Gálatas, capítulo 5, do 24 ao 25. Os que pertencem a Cristo Jesus, se o LGBT diz que eles pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. O LGBT crucificaram a carne com as suas paixões? Não. Pelo contrário, eles se entregam de corpo e alma, se jogam de cabeça. E os seus desejos, se vivem pelo Espírito, se os LGBTs vivem pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eles andam pelo Espírito? Não, eles andam segundo a carne. E eu ainda poderia estar acrescentando 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 ao 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ouviram, o pessoal do LGBT? Que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus. E para que vocês sejam santificados, o que tem que acontecer? Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. O texto mostra, o próprio texto já diz aqui no finalzinho, como os pagãos que desconhecem a Deus, que os LGBTs, eles não conhecem a Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, mas criaram para si um falso Deus. Eles construíram um falso Deus que aceita eles viverem a vida deles do jeito que eles querem. Mas no fundo, a Bíblia diz que eles não entendem nada sobre Deus, não conheceram a Deus. Por quê? Por conta das suas más obras. Vou ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas. Muitos usam esse texto aqui para dizer, também Cristo morreu pelos pecados, pelos nossos pecados, de uma vez por todas. Ou seja, Deus está nos aceitando, da forma que vivemos a nossa vida do jeito que quisermos. Mas não é isso que o texto está dizendo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Para conduzir-nos a Deus. Como que Deus nos conduz ao Pai, se não for por intermédio da santificação, da luta contra a carne? Não é isso que o Espírito foi derramado sobre nós? Essa lei, esses maus desejos que todos nós nascemos, vem o Espírito, é derramado sobre nós, e o Espírito nos instrui para que nós usamos o nosso livre-arbítrio para escolher vivermos segundo os desejos da carne, segundo esses pensamentos carnais,
ou segundo a instrução que Deus nos dá por intermédio do Espírito, para acontecer uma renovação da nossa mente. Essa mente totalmente ímpia seja renovada pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, para vivermos uma vida santa e agradável a Ele. Fazendo isso, Ele está nos conduzindo ao Pai. Está se concretizando isso daqui, ó, para conduzir-nos a Deus, né? Para nos conduzir ao Pai. É isso que eles não conseguem encaixar, entender. Vocês, né, do LGBT, que devem estar aí me xingando, se não já vazaram do vídeo. Se já não vazaram do vídeo. Vocês não aguentam ouvir a verdade? Agora voltando para o versículo 32, no finalzinho. Mas também aprovaram aqueles que as praticaram. Mas também aprovaram aqueles que as praticaram. Quem que aprovou? Por isso foi criado o grupo LGBT. Para o quê? Para aprovar a conduta deles. Criou esse LGBT, que já não é mais LGBT, né? É LGBTQYZ+, sei lá, um nome doido aí, um alfabeto inteiro aí de maluquice, para englobar o máximo de abominação, aberração possível dentro de um grupo e querendo enfiar a goela abaixo, que supostamente Deus estaria aceitando, e que a igreja que seria homofóbica, mas Deus não é. Deus não está condizente com a igreja, sendo que a igreja prega a palavra do próprio Deus. Olha que incoerência. A igreja prega a palavra do próprio Deus, que é ir contra as práticas LGBTs. Mas eles condenam a igreja e diz que Deus está do lado deles. Por quê? Porque eles sabem que Deus é o Todo-Poderoso, o Soberano, e como eles têm esse espírito maligno, diabólico, assim como o diabo ele não pôde contra Deus, vamos ir contra o mais fraco, né? Vamos ir contra a igreja. Então eles condenam a igreja e querem empurrar para o restante da sociedade que Deus está do lado deles. Mas vimos pelos textos e por muito mais outros textos que não é isso que Deus está dizendo na sua palavra. Mas aí vocês podem estar dizendo, mas Marcos, as práticas LGBTs não transgride a lei. Muito pelo contrário, elas são até aceitáveis pela sociedade. Sim, concordo plenamente. Mas o que acontece é que a Bíblia é bem clara em dizer que nós devemos nos submeter às leis do reino dos céus e não às leis terrenas. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que esse mundo é o mundo jaz do maligno. Ou seja, Satanás, quando se apoderou dessa terra, ele desconfigurou toda a lei de Deus e implantou a sua própria lei, as suas próprias doutrinas anti-Deus, anti-Cristo. E quando você vive segundo as leis terrenas, você está se submetendo a Deus desta era, ao príncipe deste mundo, que é Satanás. E quando você rejeita as doutrinas do mundo e você se submete somente às leis do reino dos céus, você está mostrando na prática a qual Deus você serve. Se é o Deus desta era, o Deus terreno, e o Deus, o único e verdadeiro Deus, que é o Deus do reino dos céus. Sendo assim, vocês do LGBT não entendem ou se fazem de desentendido o porquê das práticas LGBTs, do estilo de vida LGBT, ser tão nocivo, desagradável para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu irei estar explicando de uma forma mais escatológica, né? Ou seja, lendo as Escrituras, o porquê tais práticas é abominação para Deus. Então eu irei começar lendo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus
formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, do 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E para finalizar, vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 16, que fala a respeito de Eva, quando Eva já tinha caído. E a mulher, ele declarou, ele quem? Deus, né? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Vocês viram pelos textos que eu acabei de ler que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai formaram o homem do pó da terra. Instruíram esse homem, ou seja, ensinaram a ele e lhe deu autoridade para este homem exercer governo sobre toda a terra. Depois Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora. Coloca este homem em sono profundo, tira a costela de Adão e molda Eva da costela dele, que foi formada do pó da terra. Um pedaço dele, né? Após Deus ter cortado a costela de Adão, esse sangue escorre pelo corpo deste homem, né? Então Deus tira a costela de Adão e molda, forma a mulher do pedaço que foi retirado deste homem. E depois faz com que Adão volte à vida, né? Que Adão ressuscite, saia daquele sono profundo que Deus tinha colocado ele. E quando Adão acorda, apresenta para Adão aquela mulher. E Adão fica estupefado, fica maravilhado com aquela mulher, com a beleza daquela mulher. E ele dá um nome para ela, chama ela de mulher, porque Deus formou ela de um pedaço dele. Então Adão nomeia ela de mulher. E quando esse homem se une a esta mulher, eles se tornam assim uma só carne. O que eu estou querendo passar aqui nesta explicação, neste vídeo, é o seguinte: na criação de Adão e Eva, você acha que Deus estava apenas mostrando, Deus criando um homem e uma mulher no Éden? Meu Deus do céu, vamos abrir a mente, clarear a mente para a palavra de Deus. Deus usou a figura de Adão e Eva para apontar coisas futuras que apontavam para Cristo e a igreja. Adão, lá no Éden, estava apontando para Cristo. E Eva, lá no Éden, estava apontando para a igreja, que iria ser formada mediante o sacrifício de Cristo. E aí, talvez vocês podem estar se perguntando: o que nós, do LGBT, temos alguma coisa a ver com Adão e Eva? O que a gente tem a ver com isso? Exatamente, vocês não têm nada a ver com isso. As práticas LGBTs, o estilo de vida LGBT, não tem nada a ver com Adão e Eva. Sendo assim, se Adão e Eva estavam apontando para Cristo e a igreja, vocês não têm nada a ver com Cristo e a igreja. Por isso que Deus chama de abominação as práticas LGBTs.
Porque a doutrina LGBT é uma abominação. Ela desconfigura toda a obra de Cristo e a Igreja quando formou Adão do pó da terra, soprou fôlego de vida nele, instruiu ele, ensinou ele, deu ordem para ele governar toda a terra. Sendo assim, em determinado momento, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ti uma ajudadora, farei para ti. Na verdade, Deus estava usando Adão, apontando para Cristo. É Deus usando Adão para dizer para o seu filho: farei para ti uma ajudadora. Ou seja, irei formar a tua igreja, a sua esposa. Farei para ti uma ajudadora, apontando para a igreja. E quando Deus coloca Adão em sono profundo, está apontando para a morte do Senhor Jesus Cristo. E após o sacrifício dele, forma o sangue dele que é derramado, o sangue de Adão que é derramado sobre o corpo dele quando é cortado a costela dele, está simbolizando o sangue de Cristo sendo derramado na cruz por nós. E mediante o sacrifício, querendo ou não, um sacrifício, Adão estava se sacrificando, ele estava doando uma parte do corpo dele para formar Eva, a esposa dele. Cristo se doou por nós, se entregou por nós, e mediante o sangue dele derramado, mediante o sacrifício dele, e quando Eva foi formada, ou seja, a igreja no futuro, a esposa, a noiva do Cordeiro, esse Adão, ele desperta, ele é simbolizado aí a ressurreição do Senhor Jesus, e ele olha, contempla a sua esposa, a sua mulher, e fica apaixonado, maravilhado, e diz: essa é sangue do meu sangue, corpo do meu corpo, porque foi formado de mim. Estas palavras estão simbolizando Cristo, a ressurreição dele, e o que seria formado através do sacrifício dele, a igreja. Entenderam agora a conexão? Então, por que Deus está chamando de abominação a doutrina LGBT? Porque você não consegue conectar toda essa história linda construída lá no Éden com a doutrina LGBT de um homem que não quer ser mais homem, de uma mulher que não quer ser mais mulher, que esse homem vira uma mulher, se desconstrói para ter características femininas, encontrar um outro homem e se relacionar. Essa mulher que nasceu com características femininas se desconstruir com características masculinas e se relacionar com outra mulher. Isso para Deus e ainda formar uma família, adotando crianças. Ou seja, estas coisas não têm conexão com Cristo e a igreja. Isso desconfigura toda a boa obra, toda a linda história que Deus construiu lá no Éden, em Adão e Eva. Por isso que Deus está chamando de abominação, porque desconfigura toda a história que o Pai e o Filho construiu lá no Éden, que apontava para nós. Tanto é verdade isso que eu estou falando, que se um membro do LGBT, se uma lésbica, se um gay, um bissexual ou travesti, se eles negarem essas práticas, essas más obras, o Senhor os aceita. Então, o que está pegando aí é o quê? São as obras, são as más obras, são o estilo de vida. Porque se membros do LGBT negarem estas práticas e viverem uma vida como ela deve ser vivida biblicamente, esse homem viver como homem e se comportar como homem, e essa mulher viver como mulher, se comportar como mulher, biblicamente falando, ainda que ela ou ele tenha vivido uma vida dentro dos moldes LGBT, ela é aceita pelo Senhor Jesus Cristo, ele é salvo.
Então Deus chama de abominação a prática, o estilo de vida. Por quê? Porque desconfigura a obra de Deus, a obra do Pai e do Filho, que foi desenhada, estruturada lá no Éden, quando Deus formou o homem e a mulher. Quando Deus formou o homem do pó da terra, pôs o homem em sono profundo, disse aquelas palavras, né? Não é bom que o homem esteja só. Colocou o homem em sono profundo, o sangue dele derramou sobre o corpo, né? Houve aquele sacrifício de Adão pela sua esposa, uma parte dele foi retirada para fazer a sua esposa. Tudo isso tinha sentido profético. Então a doutrina LGBT vem para aniquilar, desconfigurar toda a boa obra de Cristo e a igreja. Entenderam por que Deus chama de abominação? Não é porque nós só queremos amar, nós só queremos viver a vida amando, nos amando, homem com homem, mulher com mulher. Nós não estamos fazendo mal para ninguém. Mas essas práticas desconfiguram a boa obra que Deus construiu lá no Éden, já de antemão, que apontava para Cristo e a igreja, no futuro. As práticas anulam, aniquilam toda a boa obra de Cristo e a igreja, que o Pai desenhou, deixou desenhado para nós quando formou o homem do pó da terra, colocou ele em sono profundo e fez a mulher. Entenderam por quê que Deus chama de abominação? Aí isso vai se estendendo por muitas coisas, não só pela doutrina LGBT, né? Várias religiões também. Nós podemos falar de religiões aqui que Deus não se agrada, porque que tais práticas são abomináveis para Deus. Está tudo correlacionado a obras que Deus desenhou, práticas, obras que apontam para toda a boa obra de Deus. Mas o diabo se apoderou destas coisas que Deus instruiu, que Deus intitulou, e ele redesenhou, desconfigurou e instruiu os povos para que, ao praticarem estas coisas, estas religiões, as práticas destas religiões, estariam adorando a Satanás e seus anjos caídos, o espiritismo, a maçonaria, o candomblé, o islamismo, os testemunhas de Jeová. Tem outro aí também que eu me esqueci, mas enfim, tantas outras religiões. Vocês entenderam o que está por trás? O diabo usa sempre essa desculpa de independente da religião, independente da opção sexual, o importante é amar, o importante é o amor. Mas Deus está falando das práticas, das opções sexuais, das culturas, das religiões que desconfiguram tudo aquilo que Deus, como Criador, instruiu, decretou que teriam que ser somente aquelas práticas para adorá-lo. Não é a moda caramba, você não vai entrar numa religião ou numa opção sexual e você vai viver uma vida de acordo com aquela doutrina de opções sexuais, doutrina de religiões, que você está adorando a Deus. Não é assim que funciona com as coisas de Deus. Você não pode servir a Deus do jeito que você acha, ou do jeito que o mundo acha que é certo. Deus já deixou muito claro na tua palavra a forma que Ele quer que vivamos uma vida agradável a Ele. Não é moda caramba, do jeito que a gente acha que é. As coisas de Deus não funcionam assim. Sendo assim, pessoal, vocês conseguem perceber e entender que as práticas LGBTs, elas desconfiguram, elas são uma abominação para Deus, porque elas desconfiguram toda a boa obra que Deus deixou construído para Cristo e a igreja no primeiro casal lá no Éden.
Neste primeiro casal lá no Éden, está uma flecha apontando diretamente para Cristo e a igreja. Deus deixou desenhado em Adão e Eva para nós.